Entendendo a história. O sistema por trás de 50 anos de calúnias contra Lula. Do DOPS ao Telegram, 5 décadas de ataques sistemáticos, seus operadores, seus veículos e seus desfechos. Cada calúnia tem uma origem. Cada origem tem um nome. Luiz Inácio Lula da Silva. Filho de imigrantes nordestinos, nascido em Caetés, Pernambuco, em 1945. Chegou a São Paulo aos 7 anos. Aos 12, começou a trabalhar. Aos 18, perdeu o dedo em uma prensa na Metalúrgica Independência. Tornou-se líder sindical, fundou o Partido dos Trabalhadores e candidatou-se à presidência 4 vezes antes de vencer. Nenhum político brasileiro foi mais atacado. E nenhum sobreviveu a tantos ataques. 1964. O regime militar precisava destruir a credibilidade do líder sindical que paralisava o ABC paulista. A solução foi uma calúnia cirúrgica. Lula teria cortado o próprio dedo de propósito para se aposentar e não trabalhar. Os responsáveis, o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, e o SNI, o Serviço Nacional de Informações, a Polícia Política e o Serviço de Inteligência da ditadura. O veículo, a imprensa censurada do regime. O desfecho. Os registros médicos de 1964 provam que o dedo foi esmagado por uma prensa industrial, em um turno noturno. A mentira sobreviveu décadas no imaginário antipetista, prova de que mentiras bem plantadas têm raízes profundas. 1989. Primeira eleição presidencial direta em 29 anos. Roberto Marinho, dono da Rede Globo, não queria Lula na presidência. O último debate entre Lula e Fernando Collor de Mello foi transmitido ao vivo. O que o Brasil viu no Jornal Nacional, na noite seguinte, foi outra coisa. A edição mostrou os melhores momentos de Collor e os piores de Lula. O responsável pela operação, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, vice-presidente da Globo. Armando Nogueira, diretor de jornalismo, tentou resistir. Não conseguiu. Em 2011, Boni admitiu publicamente a mutreta. Em 2015, o próprio Jornal Nacional fez meia-culpa histórico. Tarde demais. Collor já havia ganhado a eleição. E foi Collor quem confiscou a poupança dos brasileiros em 1990, não Lula. Durante 4 eleições seguidas, de 1989 a 2002, o sistema operou com um único argumento: o medo. Paulo Maluf, Fernando Collor e o PSDB espalhavam que Lula confiscaria poupanças, dividiria casas e implantaria o comunismo. A revista Veja do Grupo Abril, controlado por Roberto Civita, amplificava o terror em cada edição. O SBT de Silvio Santos contribuía com cobertura favorável aos adversários. Era um sistema integrado de mídia e política com um único objetivo: manter o poder longe do trabalhador que havia chegado perto demais. 2005. Roberto Jefferson, presidente do PTB, criou a narrativa do Mensalão. A revista Veja, sob o comando de Eurípides Alcântara, transformou o caso em uma cruzada pessoal contra Lula. Mais de 80 capas negativas ao longo de 2 décadas. Uma delas mostrava Lula vestido de presidiário, antes de qualquer condenação. O método era sempre o mesmo: publicar acusações graves na sexta-feira à noite, pautando o fim de semana e forçando o governo a passar a semana inteira se defendendo de ilações. O resultado: o Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza, não incluiu Lula na denúncia por falta de provas. Lula nunca foi réu no Mensalão. 4 de março de 2016. Às 6 horas da manhã, o juiz Sérgio Moro ordenou a condução coercitiva de Lula para depor, um ato declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Lula não havia se recusado a comparecer espontaneamente. A operação foi realizada com câmeras de televisão posicionadas estrategicamente, em um espetáculo mediático coordenado com a imprensa. No mesmo dia, Moro vazou ilegalmente o áudio de uma conversa privada entre Lula e a presidente Dilma Rousseff. Globo, Folha, Estadão e o Antagonista publicaram os vazamentos sem qualquer questionamento crítico. A mídia tradicional funcionava como braço de relações públicas da Lava Jato. Junho de 2019. O jornalista Glenn Greenwald, do The Intercept Brasil, publicou a Vaza Jato, centenas de mensagens trocadas entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol que provavam conluir o criminoso. Moro orientava a acusação, sugeria estratégias processuais, antecipava decisões e coordenava o timing das ações para maximizar o impacto político. Era a negação de tudo que um juiz imparcial pode fazer. O Supremo Tribunal Federal anulou todas as condenações contra Lula,
declarando Moro parcial e suspeito por 7 votos a 4. O Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas confirmou: a Lava Jato violou os direitos políticos de Lula e seu direito a um julgamento justo. 2018 a 2022. A Polícia Federal identificou o Gabinete do Ódio, uma estrutura coordenada por Carlos Bolsonaro, filho do então presidente, que usava cerca de 7 milhões de reais em verbas públicas para financiar sites de desinformação via Google AdSense. O Jornal da Cidade Online, operado por Oswaldo Eustáquio com repórteres fictícios, fotos roubadas de bancos de imagens e alteradas digitalmente, era o principal produtor de conteúdo falso. A Jovem Pan, de Rubens Menem e sócios, funcionava como megafone oficial, dando verniz jornalístico às mentiras nascidas no Telegram. A Record TV de Edir Macedo, da Igreja Universal, completava o ecossistema com sua audiência evangélica de dezenas de milhões de pessoas. O sistema produziu calúnias em série. Carlos Bolsonaro disseminou o kit gay nas escolas. Jair Bolsonaro ligou Lula ao PCC, o primeiro comando da capital. Flávio Bolsonaro e Carla Zambelli acusaram Lula de ser mandante do assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Damares Alves espalhou cartilhas falsas do PT incentivando drogas. Em 2025, redes bolsonaristas usaram inteligência artificial para fabricar vídeos de Lula cambaleando bêbado no G7. Cada mentira tinha um autor. Cada autor tem um CPF. Sérgio Moro, declarado suspeito e parcial pelo Supremo Tribunal Federal. Deltan Dallagnol, condenado pelo Conselho Nacional do Ministério Público e com mandato de deputado cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Jair Bolsonaro, inelegível até 2030 e réu no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. Carlos Bolsonaro, indiciado pela Polícia Federal. Carla Zambelli, tornozeleira eletrônica, ré no Supremo, exilada em 2025. Oswaldo Eustáquio, preso em 2022. A Jovem Pan, condenada pelo Ministério Público Federal em 2025 por desinformação sistemática. Atrás de cada calúnia, houve um sistema. Atrás de cada sistema, houve um CPF. 50 anos. Do DOPS ao Telegram. Da ditadura militar ao gabinete do ódio. Os métodos mudaram, a censura virou algoritmo, o informante virou bot, o jornal virou deepfake. Mas o objetivo sempre foi o mesmo: a eliminação política de um homem que representava uma ameaça ao status quo. Os fatos documentados aqui são públicos, amparados por decisões judiciais transitadas em julgado, admissões de culpa e investigações federais. O Código Penal brasileiro, em seus artigos 138 a 140, tipifica calúnia, difamação e injúria. E a história finalmente entendida tem memória.